A Rádio Geice e a Rádio Alto Minho, em conjunto, entrevistam todos os candidatos à Câmara Municipal de Viana do Castelo nas eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro. Hoje vamos entrevistar Cláudia Marinho, a cabeça de lista da CDU. Cláudia Marinho, candidata da CDU à Câmara Municipal de Viana do Castelo, nas próximas eleições de 26 de setembro, tem 46 anos de idade, é licenciada em Educação Social, especialista em Educação e Promoção da Saúde, é educadora social numa IPSS de Viana do Castelo. Cláudia Marinho, membro da Direção Regional do Partido Comunista Português e da Conselhia de Viana do Castelo, é atualmente vereadora sem pelouro na Câmara Vianense desde 2017. Nas eleições autárquicas de 2017, a CDU foi a terceira força política mais votada, com 8,11% dos votos, atrás do PSD, que obteve 21,25% dos votos, e do PS, que venceu com 53,68%. Doutora Cláudia Marinho, obrigado pela disponibilidade em estar presente connosco aqui nos estúdios da Rádio Geice e também da Rádio Alto Minho, nesta parceria. Antes de mais, começava por lhe perguntar quais é que são as motivações da CDU para se apresentar à Câmara Municipal de Viana do Castelo e quais as linhas gerais que tem para este mandato que presumimos quer, obviamente, assumir assim que for eleita. Bom dia. Antes de mais, agradecer o convite que nos foi dirigido e cumprimentar todos os vianenses. A CDU está novamente na candidatura à Câmara Municipal de Viana do Castelo com um objetivo muito concreto, que a população de Viana seja uma voz ativa nas questões que dizem respeito ao seu bem-estar. E é com esse objetivo que nós estamos nesta campanha eleitoral, porque se houve força política que deu voz à população, foi a CDU. Nós, durante este mandato, tentamos sempre corresponder àquilo que todos os vianenses, ou uma grande parte dos vianenses, esperavam de nós. Foi por isso que nós fomos eleitos, de ser uma voz ativa junto de um executivo em maioria, e foi isso que nós fizemos. Nós apresentámos propostas, apresentámos durante este mandato, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, cerca de 480 propostas, entre desenvolvimento económico, questões da cultura, questões do desporto relacionadas com o desporto, questões sociais, porque nestes 2 últimos anos, infelizmente, fomos todos surpreendidos com a questão do Covid-19, na questão ambiental também, na questão da educação também tentámos sempre ser uma voz presente junto da população mais jovem, na parte do apoio aos jovens talentos. Também a CDU pautou-se sempre pelas iniciativas, acompanhar as iniciativas e propor iniciativas novas para estes jovens, quer na área da cultura, quer na área da dança, quer na área de outras artes que todos nós conhecemos. E é este o percurso que nós queremos continuar a fazer. Estar presentes, ser uns canalizadores e impulsionadores de uma voz presente, quer nos anseios, quer nas satisfações e também nas dificuldades da população vianense. Das propostas que a CDU apresentou ao longo deste último mandato, a Câmara Municipal, o Executivo Municipal deu-vos ouvidos? Em algumas propostas, sim, fomos ouvidos e em outras tantas ficaram na gaveta. As respostas que tivemos às nossas propostas são conhecedoras. Uma delas tem sido amplamente divulgada, que foi a questão do skate park. Foi algo que nós lutamos afincadamente durante estes 4 anos. Quase todos os anos íamos apresentando esta proposta porque sabíamos, e falo do skate park porque era um anseio de muitos jovens, mas também não posso deixar de falar das zonas desportivas que deviam de existir com maior intensidade na cidade e nas freguesias do concelho. O 3x3 de basquete, o voleibol de praia, e isto foi uma proposta que foi apresentada por nós constantemente ao longo do mandato.
no último ano conseguimos concretizar esta proposta. É óbvio que ficamos satisfeitos, mas achamos que não chega, não é suficiente. A nossa proposta é no sentido de oferecer estes equipamentos ao concelho e não só à cidade, e se formos eleitos ou se ganharmos o município, iremos com certeza continuar esta política de atividade e praticar e promover a atividade física nos nossos espaços, não só na cidade, mas também no concelho. Uma outra proposta que ficou na gaveta, que sempre foi no nosso plano de atividades, foi a questão da habitação. Nós, quer no programa eleitoral de 2017, que agora finda, quer neste, nós sabemos que a habitação é um problema que existe no nosso concelho. E fomos sempre, durante o plano de atividades e orçamento no município, apresentámos esta preocupação, apresentámos alternativas, como, por exemplo, o apoio ao arrendamento, porque todos nós sabemos, com os salários que são praticados, muito difícil é conseguir arrendar uma habitação em Viana do Castelo e mesmo nas outras freguesias. E depois nas outras freguesias com outro problema, que é a questão dos transportes que não existem, ou os que existem são escassos para dar a resposta às pessoas saírem da cidade e procurarem este arrendamento nas freguesias. O arrendamento foi uma das propostas que nós lançamos, o apoio ao arrendamento, mas também um incentivo continuado e um controle sobre a especulação imobiliária. E quais é que são as soluções que a CDU tem, que poderá apresentar para melhorar tanto na habitação como na mobilidade? No aspecto da habitação, o que nós propomos, o que a CDU propõe, é que exista efetivamente um parque habitacional municipal. Ou seja, que o município tenha capacidades para regulamentar e dar resposta a este problema. Existem várias habitações que são do município, não são muitas como desejaríamos, mas também é preciso, e agora com esta nova estratégia da habitação, é preciso fazer uma georreferenciação desta habitação que existe, de estas casas e destas residências que até estão num processo de voluto, e a autarquia tem que adquirir estas habitações, adquirir para depois colocar no mercado arrendatário, para que as pessoas possam efetivamente alugar, arrendar a preços mais acessíveis. Isto seria uma das propostas. Também, e que está previsto e que nós iremos acompanhar de perto, é a estratégia local de habitação. Está previsto nesta estratégia local de habitação as cooperativas de habitação, e aí é preciso também perceber e de que forma é que as pessoas se podem candidatar, é preciso divulgar, é preciso fomentar estas cooperativas de habitação. Também seria uma alternativa e uma aposta que a CDU apresenta. No que diz respeito à mobilidade, nós também, e como é do vosso conhecimento e se calhar de muitas pessoas de Viana, nós já no anterior programa eleitoral, como neste, propusemos que fosse repensado numa ponte pedonal e ciclável sobre o Rio Lima. Isto é uma proposta que nós também levamos a várias reuniões de Câmara e aos planos de atividade e orçamento, inclusive por duas vezes, quando foi lançada esta ideia, foi algo um pouco de troça, porque nós sonhávamos, nós pensávamos muito alto, e o que é certo é que o nosso sonho, pelos vistos, comanda a vida de algumas pessoas, porque replicaram esta nossa ideia sonhadora para os seus programas, que foi o caso do PS. Nós achamos que a mobilidade passa por aí, por fazer ligações, por construir ligações efetivas,
e não ciclovias que não têm continuidade, ou ciclovias ou ecovias que não tenham qualquer tipo de manutenção ou cuidado. E Viana prima por ser uma cidade e um concelho com uma capacidade de mobilidade ao nível ciclável bastante diferente de outras cidades. É fácil passar esta informação ao nível dos decisores, mas depois é preciso efetivamente concretizar. E a mobilidade passa também por criarmos alternativas por um todo, por questões de saúde, por questões ambientais, também por questões económicas e por alternativas. E depois a aposta, como já referi anteriormente, nos serviços públicos. A Câmara, o município tem uma responsabilidade ao nível da autoridade dos serviços de transportes públicos. É a Câmara que detém esta responsabilidade, digamos assim. Não é só, mas é efetivamente impulsionadora e promotora de esta oferta. E não está a cumprir devidamente. Os transportes existem, mas como todos nós sabemos, os transportes públicos são escassos. Existe uma oferta a nível de horários reduzida que limita a vida das pessoas que vivem fora do concelho de Viana. E nós propomos que as concessões existentes com estas empresas de transporte sejam revistas, sejam efetivamente fiscalizadas, porque é preciso fiscalizar se estas empresas estão a cumprir o que está contratualizado, e nós achamos que o município poderia fazer mais e melhor neste sentido. E aí poderemos dizer que o município tem que estar virado, tem que estar com uma escuta ativa para a população, tem que sentir as necessidades da população. E isto é uma necessidade emergente. Os serviços de transporte coletivos, transportes públicos, é uma necessidade no nosso concelho. Sabemos que também somos capital de distrito, que também é preciso trabalhar outras ligações para fora da capital, não é? Para outros concelhos do distrito de Viana do Castelo, mas aí a responsabilidade poderá ser da CIMA. A CIMA terá aqui uma responsabilidade maior sobre esta oferta efetiva. Doutora Cláudia Marinho, uma das questões que mais se levantou junto da população neste mandato autárquico foi a criação da Águas do Alto Minho, a empresa ADAM, que passou a gerir as águas aqui no distrito de Viana do Castelo. A Cláudia Marinho tem sido uma voz ativa e muito crítica até da criação desta empresa. Se for eleita Presidente da Câmara, como vai olhar para este problema no seu Executivo? Se for eleita Presidente de Câmara, o que nós iremos fazer é trabalhar para a reversão deste processo, como é óbvio. Quanto mais prolongarmos este contrato, esta concessão, mais difícil será reverter a situação. E o nosso objetivo será a reversão para a alçada do município, porque é quem deve ter esta gestão de um bem que é essencial à vida, que é um bem público e que deve pertencer, sem dúvida, à população. Em relação aos objetivos com que foi criada esta empresa ADAM, referia-se muito à questão do acesso mais facilitado, por exemplo, aos fundos comunitários, ou até a melhores serviços que são prestados à população com a criação desta empresa. Acha que isso foram uns bons motivos, de facto, para a sua criação, motivos válidos? Isso tem-se verificado agora que a empresa foi implantada? Não, esses motivos caíram por terra passado pouco tempo e temos provas disso muito concretas. Foram 7 municípios que se juntaram à empresa intermunicipal
à dama. E criaram esta empresa. E houve municípios, como todos nós sabemos, que não aderiram. Logo, pouco tempo depois, um município do distrito de Viana concorre a fundos comunitários sem qualquer integração nesta empresa. E mais tarde, o nosso primeiro-ministro acaba por dizer que não é preciso os municípios estarem numa fusão, numa integração intermunicipal para recorrer a fundos comunitários. Esse argumento, essa justificação não é uma justificação válida, nem é uma justificação que justifique efetivamente esta concessão. Foi uma justificação que num início, num espaço embrionário, digamos, da concessão desta empresa, em que isto surge, mas que depois, pouco tempo depois, cai por terra esta justificação. É óbvio que, podendo recorrer a fundos comunitários, todos os municípios vão recorrer a esses fundos comunitários, mas não era preciso ter efetivamente entregue um bem público a uma empresa, que é a empresa Águas de Portugal, que todos nós sabemos que em tempos se falou da privatização desta empresa. Não é nada de novo, isto que nós falamos. Nós sabemos que neste momento é uma empresa pública, mas também sabemos que outras empresas que eram públicas se tornaram, nas mudanças de governo, nas mudanças de políticas, se tornaram empresas privadas. E esse é efetivamente o nosso receio. E mais, os fundos comunitários foram justificação para se dizer que seria uma forma de a gente trabalhar a longo prazo o saneamento. Porque, como todos sabem, Viana ainda tem um problema de saneamento. Grave. Há freguesias do nosso concelho que não têm saneamento. Há freguesias do nosso concelho onde a água pública não chega. Muito perto de nós. E que isto seria uma forma efetiva, os fundos comunitários seriam uma forma efetiva de resolver o problema. Não é verdade. Não é verdade, porque ainda há bem pouco tempo, em reunião camarária, um orçamento para obras, quer ao nível do saneamento, quer ao nível das captações de água em baixa para as freguesias que não têm ainda esta água pública. Então, isto é um pouco ridículo, porque, quer dizer, nós damos a concessão a uma empresa de águas, mas a Câmara, o município, continua a pagar estas obras. Isto realmente não é, de forma alguma, um bom negócio para a população de Viana. Não é negócio nenhum. Nós estamos a vender e estamos a dar de mão beijada algo que é nosso. E isto não pode acontecer. E uma empresa fica somente a fazer a gestão. Porque nem a manutenção é feita e as obras são feitas pela Câmara, continua a Câmara a fazer estas obras e a empresa gera. Não estão cumpridos os pressupostos da criação da ADAM? Os pressupostos são estes. Os pressupostos da ADAM são estes. Agora, não é um pressuposto digno, a nosso ver. E falou há pouco que tentaria reverter este processo. De que forma seria isso execuível? É sempre execuível quando as pessoas estão num processo de uma forma verdadeira e transparente. É juntar novamente todos os municípios, não é? E fazer novamente reuniões como foram feitas, chamar a população também e reverter a situação. Porque quanto mais tempo nós prolongarmos isto, os honorários para o município serão cada vez superiores. Quanto mais prolongarmos. Porque isto no tempo acaba por ser bastante prejudicial. Nós temos conhecimento de estas situações noutros municípios. Temos no município de Barcelos que isso aconteceu, que é aqui tão perto. Que estão numa fase de tentar reverter a situação. Deixaram
percorrer um tempo bastante alargado e que, como é óbvio, cada vez será mais difícil revertermos. E só dizer mais uma coisa. Neste momento, e não querendo de forma alguma, e que isto fique claro, nós não responsabilizamos os trabalhadores da ADAM. Nós não responsabilizamos estes trabalhadores de forma alguma, nem as Águas de Portugal. Nós responsabilizamos o município. Os responsáveis por esta situação é o município, é a maioria PS na Câmara Municipal. E todos os presidentes de junta que votaram a favor, exceto a nossa União de Freguesias, Santa Maria Maior, Monserrate e Miadela, que votou contra. Foi a única junta que votou contra este processo. Inclusive o deputado do Partido da Terra, que também votou a favor desta concessão enquanto deputado municipal. Doutora, a CDU, é claro, manifestou-se sempre contra. A empresa ADAM manteve-se já com o evoluir da empresa, com a empresa a laborar, também se manteve contra. Nesta altura que estamos em campanha eleitoral, manifesta o mesmo desagrado, digamos, em relação à ADAM, mas sente que, desde que foi constituída a empresa, que não houve qualquer melhoria para o consumidor? Eu que tenha conhecimento, não. Estamos a aguardar. Todos nós sabemos que os serviços municipalizados de Viana funcionavam bastante bem. E que a qualidade da nossa água era exemplar. Neste momento também aguardamos análises e referências sobre esta qualidade da água. Nós não podemos para já fazer este balanço, se este balanço é positivo ou é negativo, porque sobretudo a nossa qualidade da água deve manter-se. E nós teremos sempre este cuidado. Esta análise é feita pelo ESAR ao final do ano e nós estaremos aí atentos também para ver. Ao nível de melhorias, não vejo melhorias. Se me está a perguntar ao nível dos processos de faturação e das tarifas, aquilo que nos tem chegado e no nosso atendimento ao município, e na semana passada, quinta-feira, atendi 3 municípios que vinham exatamente com os mesmos problemas, com tarifas bastante elevadas, por erros de meses anteriores, e eu não vejo de forma alguma melhorias. Mas reforço aquilo que disse. Nós não estamos de forma alguma contra os trabalhadores da empresa. O que achamos é que é preciso existir um maior cuidado. Também desconhecemos, e também será do conhecimento de todos ou das pessoas mais atentas, que de há um tempo para cá têm atribuído um valor de 2,5 € nesta fatura como saldo aos municípios. Nós não sabemos de onde é que vem esse valor, e também não podemos esquecer que os erros, se calhar, não irão acontecer nesta fase. Estamos numa fase de pré-campanha, estamos numa fase em que estão a chegar as eleições e, se calhar, também não é forma de mostrar grande coisa ou passar para fora grandes problemas. Considera que a ADAM foi o maior problema deste executivo, deste último mandato? Eu julgo que foi um grande... Julgo não, tenho a certeza que foi um dos grandes problemas deste executivo. Depois também um problema que para nós, a longo prazo, também será preocupante, foi o município ter aceito a descentralização de competências, porque o município acaba por receber serviços ou ter sobre a sua alçada uma maior responsabilidade de serviços que deveriam de ser responsabilidade do Governo Central, que é o caso da saúde, que é o caso da educação, que é o caso da coesão social, que passam
para uma responsabilidade maior no município e que nós também não votamos favoravelmente, porque achamos que todas estas verbas que são canalizadas para a autarquia são verbas diminutas e que podem, sem dúvida, condicionar o serviço que é oferecido à população. Penso que acredita que será eleita Presidente de Câmara. Se isso acontecer, qual é que vai ser logo a primeira medida quando se sentar na cadeira do Gabinete do Presidente? A primeira medida será analisar com todo o cuidado o contrato que foi feito com a ADAMA, com as Águas de Portugal, e reverter a situação. Será de certeza esse o nosso primeiro objetivo. Que considera ser um bom resultado para a CDU nestas eleições? Como o seu colega disse, ganhar e ter realmente um lugar na presidência, ser presidente, a CDU poder estar na governação da autarquia. Caso isto não aconteça, nós gostaríamos de eleger mais um vereador, para além do que manter o que temos, não é? E eleger mais um vereador e mais eleitos na Assembleia Municipal e mais juntas de freguesia. A fechar esta entrevista com a Cláudia Marinho da CDU, telegraficamente, uma mensagem final para os eleitores vianenses. Eu gostaria de transmitir à população vianense que é importante que as pessoas não se esqueçam de quem esteve permanentemente na luta, na defesa, na voz dos vianenses, numa escuta ativa dos vianenses durante este mandato. E foi sem dúvida a CDU que esteve sempre presente junto da população. Muito bem, agradecemos à doutora Cláudia Marinho a sua presença. Vamos voltar a encontrar-nos no próximo dia 16 de setembro para o debate conjunto, onde teremos a presença de todos os candidatos. Será um debate público no auditório Dr. Lima de Carvalho do IPVC e lá voltaremos a trocar ideias. Muito obrigado pela presença. Obrigada eu.